Por que é tão difícil confiar nas pessoas hoje em dia? Como você sabe se uma pessoa vai te enganar ou não? Minha esposa parecia uma garota comum, modesta e doce, e eu nunca teria pensado na minha vida que em um acesso de raiva ela me enviaria um vídeo onde ela me trai para mostrar o quão inútil eu sou. Ela se arrependeria. Como você reconstrói a confiança depois de ser traído? Eu já acreditei no amor. Ela era minha parceira, minha confidente. Deb e eu fomos casados por 6 anos até que descobri que era tudo fachada. Nós morávamos em Portland na época. Deb tinha conseguido recentemente uma posição como auditora interna na maior imobiliária da cidade, enquanto eu trabalhava em vendas para um fabricante nacional de máquinas ferramentas. Normalmente, meu trabalho me tirava do centro da cidade, focando mais em áreas suburbanas e rurais do oeste do Oregon. No entanto, neste dia em particular, me vi com raras 2 horas extras na cidade. Liguei para Deb, sugerindo um almoço, mas fiquei desapontado quando ela explicou que precisava finalizar uma planilha antes de uma reunião importante. Determinado a não desperdiçar o tempo livre, fui até o Jaques para uma tigela de seu etouffee de lagostim. Enquanto saboreava o molho rico com arroz, não pude deixar de ouvir a conversa animada das mulheres na mesa próxima. A habilidade delas de conversar simultaneamente sempre me intrigou, uma habilidade aparentemente exclusiva das mulheres. Enquanto eu estava sentada ali, com um sorriso brincando nos meus lábios, eu ponderei como alguém poderia decifrar aquela conversa sem sentido. Então, uma das mulheres disse algo que me tirou do meu devaneio. Parecia que eu não era a única pessoa cativada pela pergunta dela, já que as outras 3 mulheres ficaram em silêncio abruptamente. Então, Deborah Miller está ficando íntima de Simon Walker? Essa pergunta imediatamente chamou minha atenção. Veja bem, minha esposa tende por Deborah profissionalmente, reservando o apelido Deb para amigos próximos e familiares. E Miller? Bem, esse é o nosso sobrenome compartilhado desde que nos casamos. Eu sou Mark Miller, a propósito. Uma das mulheres perguntou, por quê? O que você sabe? Ao que a primeira mulher respondeu, eu estava no escritório de Deborah quando ela recebeu uma ligação do marido. Ela recusou a oferta, citando alguma desculpa sobre trabalhar durante o almoço. No entanto, 5 minutos depois, Simon apareceu, perguntando se ela estava pronta para ir embora. Ela assentiu para Simon, então ficou vermelha como uma beterraba quando chamou minha atenção, claramente perturbada por eu ter ouvido sua mentira para o marido. As palavras dela pesaram muito no meu coração, mas eu permaneci atenta enquanto as outras mulheres continuavam a fofocar. Simon não perdeu tempo em enredar outra mulher casada, não é? Deborah mal está no escritório há 1 mês. E faz apenas 2 meses que Heidi Johnson foi embora. Ouvi dizer que o marido dela a fez desistir depois de descobrir sobre o caso dela com Simon. Você acredita que uma mãe de 2 crianças pequenas caiu nas mentiras de Simon? Qual é o segredo dele? Além daqueles olhos azuis penetrantes, o Ryan Gosling parece, e ouvi rumores sobre seus atributos bastante impressionantes. Risadas irromperam entre as mulheres. Eu já tinha ouvido o suficiente, então paguei minha conta e fui para o meu carro. O resto do dia foi um borrão, consumido por pensamentos de como confirmar minhas suspeitas. Se Deb estava mesmo envolvida com aquele idiota, nosso relacionamento estava acabado. Eu deveria contratar um investigador particular para segui-la, ou havia métodos alternativos? Por impulso, liguei para o escritório de Deb, me passando por um vendedor. A recepcionista me informou que a senhora Miller estava fora e voltaria às 2 para aparecer. Qualquer esperança que eu tinha de que a fofoca fosse infundada rapidamente diminuiu. Quando Deb voltou para casa naquela noite, fiz um esforço para parecer impassível, embora eu estivesse quase perdendo a compostura quando ela se desculpou por perder nossos planos de almoço. Ela até teve a audácia de me dar um beijo na bochecha enquanto se desculpava. Ela perguntou se eu poderia preparar o jantar porque ela queria relaxar na banheira antes da refeição. Servindo-se de uma taça de vinho, ela foi até o banheiro principal. Parecia seu método de apagar qualquer evidência. Simplesmente chegar em casa e tomar um banho seria muito chamativo. Deb foi inteligente o suficiente para usar o banho como um disfarce. Quantas outras noites ela havia empregado essa tática?
Rapidamente preparei uma salada e uma bandeja de queijo e bolachas, então subi as escadas para o banheiro. Tirando minhas roupas no quarto, entrei no banheiro completamente nua. Debbie quase pulou da pele quando me juntei a ela na banheira. Mark, o que diabos você está fazendo? Tentando me dar um ataque cardíaco? Bem, Deb, não se esqueça que eu também moro aqui. Só pensei que poderíamos dividir a água quente. Deb exibe uma sutil entrega quando está sendo mentirosa ou precisa de um momento para responder. Sem saber desse hábito, ela pisca 2 vezes, uma pista que notei, mas nunca mencionei. Na semana passada, nossa amiga pediu sua opinião sobre um novo penteado e o sinal de Deb apareceu antes que ela declarasse sua adoração absoluta. O sinal dela veio à tona novamente enquanto ela falava comigo, mencionando quão faminta ela estava e perguntando sobre o jantar. Como você deve ter imaginado, o uso de palavras como absolutamente é outro sinal. Antes que Deb pudesse se enrolar em uma toalha, eu discretamente a examinei em busca de quaisquer sinais de infidelidade. Nenhuma marca óbvia, embora eu não pudesse inspecionar sua área raspada sem levantar suspeitas. Pensei brevemente em coletar a água do banho para analisar vestígios de esperma, mas não tinha ideia de como fazer isso. Para minha surpresa, pegar Deb foi notavelmente direto. Naquela noite, baixei um guia autopublicado intitulado The Amateur Detective Catching the Cheating Spouse no meu Kindle. Algumas horas de leitura me deram insights suficientes e na manhã seguinte, enquanto Deb estava tomando banho, concluí 2 tarefas cruciais. Primeiro, verifiquei o calendário do smartphone dela, notando um bloco recorrente de 2 horas rotulado como trabalho durante o almoço para ontem e para a quinta-feira anterior. Inteligente da parte dela, de fato. A segunda tarefa foi instalar um aplicativo de rastreamento no telefone dela, o que acabou sendo uma tarefa surpreendentemente simples. No entanto, refletindo, percebi que um aplicativo semelhante já estava instalado no meu próprio telefone. Com pressa, apaguei o aplicativo do telefone de Deb para evitar revelar prematuramente minhas intenções. Decidi manter esse aplicativo no meu telefone, antecipando sua potencial utilidade mais tarde. Muitas vezes ouvimos histórias sobre como os homens, embora mantendo a aparência de normalidade, coletam evidências da infidelidade de suas esposas. Mas quando confrontados com isso em sua própria experiência, eles descobrem a verdadeira complexidade da situação. Nos 5 dias seguintes, tentei desempenhar o papel de um marido amoroso, passando até mesmo momentos íntimos com ela nos fins de semana. Embora fosse difícil me livrar da ideia de que ela estava com outro homem, todas as manhãs eu verificava sua agenda, marcando a manhã de terça-feira como o momento mais apropriado. Entre 12:00 e 2:00, escrevi a lápis, estou trabalhando até o almoço. Depois do café da manhã, dirigi até meu escritório, fingindo ser produtivo. No caminho, parei no Walmart para comprar um telefone descartável. Às 11, redirecionei as chamadas do meu telefone principal para um descartável e o deixei na minha mesa. Se Deb tivesse verificado o aplicativo de rastreamento que ela instalou no meu telefone, ele teria mostrado que eu estava a 20 milhas do escritório dela. Caso ela ligasse, eu estava pronto para atender em um telefone descartável. Cheguei ao centro com 15 minutos de sobra e me acomodei no Starbucks em frente ao prédio do escritório dela. Ao meio-dia, ela saiu da porta da frente acompanhada de um homem que tinha uma semelhança impressionante com Ryan Gosling. Saí discretamente do Starbucks para segui-los. Apesar das minhas tentativas de me misturar seguindo conselhos de um livro, usando um boné de beisebol, óculos escuros e colocando uma pequena pedra no meu sapato para alterar meu passo, foi inútil. O casal permaneceu alheio a qualquer coisa, exceto a companhia um do outro, enquanto caminhavam de mãos dadas para o saguão do Hotel Vintage. Percebendo que tinha quase 2 horas de sobra, atravessei a rua até o banco para lidar com questões financeiras, como transferência de fundos, fechamento de contas conjuntas de cartão de crédito e a conta de capital próprio da casa. Além disso, tomei medidas para resolver nossas contas individuais de cartão de crédito, sabendo que Deb não descobriria os fechamentos até mais tarde, quando fosse inconsequente. Entrei em contato imediatamente com a equipe jurídica da minha empresa para uma indicação para uma tarde. Com 30 minutos de sobra, voltei para o saguão do hotel.
Enquanto eu esperava discretamente, fingindo ler o Wall Street Journal, mas na verdade monitorando as portas do elevador, o casal desceu. Levantei-me do meu assento. Debbie. Sua expressão se tornou de choque. Mark. Não. Deus. Não. Simon se posicionou como um herói, interpondo-se entre mim e Debbie com um gesto de cautela que lembrava um policial de trânsito. Sem saber da minha destreza no boxe, Debbie deixou de informá-lo, deixando-o despreparado para o golpe em seu abdômen, fazendo-o desmaiar e perder o controle de sua bexiga. Debbie permaneceu sem palavras, sua boca aberta como um peixe fora d'água. Antes que ela pudesse dizer uma palavra, eu a informei. Você pode muito bem reservar o quarto para a noite porque eu não quero que você volte para casa esta noite ou, talvez, nunca mais. Infelizmente, ao voltar para casa naquela tarde, um carro de polícia parou, e quando eu abri a porta, fui imediatamente algemado e levado para a cadeia do condado de Multnomah, onde fui autuado por agressão. Simon tinha me acusado. Acabei passando a noite na cadeia antes de ser solto no dia seguinte sob minha própria fiança. Ao voltar para casa, ficou evidente que Debbie tinha estado lá porque quase tudo pequeno e de valor, incluindo o relógio que meu pai me deixou quando faleceu, tinha sido levado. Verifiquei o armário e as roupas de Debbie também tinham sumido. Boa viagem. Apesar da confusão, ainda consegui tomar banho e chegar à minha consulta com o advogado. Nos 3 meses seguintes, os seguintes eventos se desenrolaram sem nenhuma ordem específica. As acusações contra mim foram finalmente retiradas, em grande parte graças à funcionária do balcão de registro, que informou à polícia que Simon havia feito o primeiro movimento, e ela o testemunhou levantando a mão, o que parecia ser de forma ameaçadora para mim. Talvez ela fosse uma daquelas pessoas que gostavam de ver alguém como Simon, que havia se envolvido com uma mulher casada, enfrentar as consequências. Ela não mentiu descaradamente, mas interpretou a mentira de Simon que me favorecia. Eu só me comuniquei com Debbie por meio de nossos advogados. Ela tentou a rotina de não podemos fazer isso funcionar. Permaneci resoluta com um não, e o processo de divórcio prosseguiu. Quando recusei participar do aconselhamento, Debbie se tornou agressiva, buscando reivindicar mais da metade de nossa propriedade compartilhada, bem como pensão alimentícia. Felizmente, minha sorte se manteve após a explosão de Debbie, pois meu advogado argumentou que, apesar de viver em um estado sem culpa, eu não deveria arcar com as consequências de suas ações. O juiz foi persuadido. Meu advogado empregou uma estratégia inovadora, notando que, embora Debbie tivesse a opção de elaborar seus próprios votos, ela havia concordado com os tradicionais, incluindo o compromisso de abandonar todos os outros, o que implica uma expectativa de fidelidade. Além disso, apresentamos um depoimento do colega de Debbie sobre uma conversa em seu escritório, onde ela recusou meu convite para almoçar para jantar com Simon. Por fim, a revelação bombástica no tribunal foi a remoção do relógio do meu pai por Debbie enquanto eu estava na prisão. O juiz se esforçou para manter uma expressão neutra ao ouvir esse depoimento, mas claramente deixou uma impressão. Até o advogado de Debbie estremeceu quando a declaração foi lida em voz alta. Obtive meu divórcio e recuperei meu relógio. Debbie e eu dividimos nossos bens conjugais igualmente, sem pensão alimentícia concedida a ela. No entanto, Debbie solicitou uma reunião final antes que a papelada fosse finalizada, e eu concordei por pura curiosidade. Então nos encontramos no escritório do advogado dela e ela começou a falar sobre o quanto se importava comigo, expressou arrependimento por ter sucumbido às persuasões de Simon e imaginou um futuro brilhante para nós como um casal. Depois de ouvir sua história, decidi continuar a investigação. Debbie, e seus relacionamentos passados? Debbie hesitou por um momento antes de responder. Mark, eu nunca estive com mais ninguém enquanto estávamos juntos. Decepcionado, respondi, adeus Debbie. Pareceu irritar Debbie porque 3 semanas depois recebi o CD pelo correio. Apesar de eu ter uma opinião alta sobre a inteligência de Debbie, havia uma gravação dela traindo com Simon no CD. O vídeo começou com Debbie falando para a câmera, Mark, isso é para você, aproveite para assistir. Na cena seguinte, Debbie já estava demonstrando completamente suas habilidades com seu amante. O vídeo inteiro durou apenas 15 minutos, mas foi incrivelmente emocionante.
Criei uma conta em um site chamado Deb Chats with Simon e postei um vídeo lá. Todos os dias o site ganhava centenas de visualizações e muitas curtidas antes de eu finalmente excluí-lo. Pensei em enviar links para os pais, amigos e empregador de Deb, mas mudei de ideia, decidindo, em vez disso, amenizar a situação. Nunca informei Deb sobre a conta neste site, mas enviei um e-mail a ela avisando que todos os novos vídeos estariam disponíveis para seu pai. Deb respondeu com um pedido de desculpas, dizendo que estava tentando me deixar com ciúmes por causa de ressentimentos persistentes. Ela prometeu parar com tal comportamento. Eu tendo a manter minhas emoções sob controle, muitos que me conhecem podem até me perceber como indiferente. Mesmo depois do meu divórcio e apesar de assistir ao vídeo, eu não derramei lágrimas, não me afoguei em álcool por uma semana, nem contemplei medidas drásticas. Foi uma experiência triste. Afinal, Deb foi minha companheira mais próxima durante nossos 6 anos de casamento. Sua traição destruiu minha confiança nos outros. Quando você começa a acreditar que as pessoas não são confiáveis, você começa a interpretar as interações cotidianas através das lentes. Lembro-me de ter aprendido sobre esse conceito na minha aula de psicologia da faculdade, eles o chamavam de profecia autorrealizável. Consequentemente, comecei a ver incidentes menores, como um barman ou vendedor me dando troco incorreto, como tentativas de me enganar. Essas experiências gradualmente me transformaram em um cínico, exacerbado pela natureza cruel do meu trabalho de vendas. Em relação a relacionamentos, segui o padrão típico de buscar encontros casuais e frequentar bares, o que me levou a uma existência um tanto solitária. Isto é, até que cruzei o caminho de Beck. Um ano após meu divórcio, encontrei Beck em um jantar oferecido por alguns clientes. Beck, possuindo olhos esmeralda, cabelos loiros, uma figura que lembrava uma modelo da Victoria's Secret, notavelmente, o comportamento de uma mulher que você orgulhosamente apresentou à sua família, me cativou instantaneamente. Seu sorriso e risada contagiantes iluminaram o ambiente e acenderam algo dentro de mim. Determinada a encantá-la, fiz de tudo naquela noite, sentindo como se pudesse ter comercializado cerveja mexicana com facilidade. No entanto, apesar dos meus esforços, eu me vi incerto sobre conquistá-la. Conforme a noite se aproximava do fim, criei coragem para convidar Beck para jantar no fim de semana seguinte. Como eu poderia recusar? Ela respondeu. Você se esforçou bastante esta noite para me convencer, e isso merece reconhecimento. Era tão óbvio assim? De fato, mas eu achei cativante. Eu até perguntei à nossa anfitriã sobre seu caráter, e ela mencionou que você tem potencial. Então, vamos nos aventurar na próxima sexta-feira e explorar isso mais a fundo. Depois de 2 meses de namoro, decidimos mudar para um novo nível de relacionamento, tomando nosso tempo. Embora passássemos 4 ou 5 noites por semana juntos, morávamos separados. Todos os meus amigos adoravam Beck, e eu comecei a me apaixonar por ela. Nossa intimidade começou logo depois que concordamos com a exclusividade. Foi a experiência mais agradável que tive até agora. Dentro e fora do quarto, nós aproveitávamos a companhia um do outro. Comecei a acreditar que Beck poderia ser meu caminho para a felicidade, até que, de repente, as coisas pioraram. Um dia, enquanto Beck e eu estávamos tirando uma folga do trabalho no início da tarde tomando uma cerveja, percebi que algo estava errado. O telefone de Beck tocou, mas ela olhou para o identificador de chamadas e decidiu ignorar. Era um comportamento incomum para ela, normalmente ela ligaria de volta mais tarde. Depois da minha ingenuidade com Deb, eu tinha me tornado mais vigilante e desconfiado. Eu não estava disposto a ser o corno involuntário novamente. Mais tarde naquela noite, aproveitei a chance para verificar o telefone dela e vi uma chamada perdida de alguém salvo como JR às 3h30. Vasculhando o registro de chamadas, descobri várias conversas entre eles. Uma investigação mais aprofundada revelou uma reunião marcada com JR a 1h do dia seguinte no calendário de Beck. Era hora de recuperar meu boné de beisebol, óculos escuros e mentalidade de detetive mais uma vez. Na quinta-feira à tarde, eu me vi na lanchonete do outro lado da rua do prédio de escritórios de Beck. Quando ela saiu do prédio e seguiu para o norte na Broadway, em direção ao Marriott, eu não pude deixar de segui-la.
Entrando no saguão, fiquei chocado ao ver Beck conversando com um homem na recepção. Minha descrença se transformou em raiva quando me aproximei deles. Sua mulher enganosa e desonesta. A expressão de Beck ao se virar para mim refletiu a de alguém confrontado com uma arma. O homem com ela perguntou: "Quem é?" Antes que Beck pudesse responder, outro homem, identificado pelo crachá do Marriott como Greg Houston, gerente de buffet, se aproximou. Ele parecia perplexo enquanto observava a cena se desenrolando. No entanto, antes que alguém pudesse esclarecer, Beck fugiu do saguão. Em meio ao caos, avistei o crachá do primeiro homem, John Riley. No segundo dia da minha visita, minha mãe estendeu um convite aos meus irmãos e suas famílias para um jantar luxuoso. Ela preparou meu prato favorito, sua lasanha caseira de assinatura, seguida pela minha sobremesa preferida, seu delicioso cheesecake de chocolate. Era tudo parte do ato do filho pródigo. Eu assumi o papel do tio há muito perdido, enchendo cada um dos meus sobrinhos e sobrinhas com presentes eletrônicos extravagantes, a maioria dos quais eles eram jovens demais para apreciar completamente. Eu podia sentir os olhos dos pais deles revirando com meus gestos extravagantes, mas acredito que eles reconheceram o sentimento por trás deles. Depois que todos foram embora, minha mãe e eu enfrentamos os pratos juntos, aproveitando a oportunidade para conversar. Mamãe não era conhecida por dar conselhos. Esse sempre foi o papel do pai. No entanto, ela possuía uma habilidade inata para discernir o curso certo de ação. Hank Taylor ainda aparece de vez em quando. Ele sempre pergunta sobre você. Quando foi a última vez que vocês dois se falaram? Não com a frequência que deveríamos, e antes que você mencione, sim, provavelmente é minha culpa por não manter contato. Por que você não liga para ele? Hank foi meu amigo mais próximo desde o jardim de infância até eu ir para a faculdade. Durante o K-12, fomos inseparáveis. Na Little League, ele arremessava enquanto eu pegava, e por 6 anos de futebol, ele jogou como quarterback enquanto eu era seu wide receiver. Parei de jogar beisebol durante nosso primeiro ano, reconhecendo minhas habilidades medíocres de rebatidas. O treinador de atletismo notou meu talento para salto com vara e salto em altura durante a aula de educação física. O futebol americano acabou depois do nosso penúltimo ano devido à preocupação do meu pai com possíveis lesões, colocando em risco minhas chances de garantir uma bolsa de estudos para a faculdade. No penúltimo ano, eu estava entre os melhores saltadores com vara do ensino médio nacionalmente, com a Universidade do Oregon pronta para me recrutar. A decisão do meu pai de me impedir de jogar futebol teve um impacto prejudicial na vida de Hank. No nosso primeiro ano, nosso time de futebol perdeu por pouco a qualificação para o campeonato estadual. Uma parte significativa do nosso sucesso foi atribuída à dupla Taylor-Miller, sendo eu o alvo principal de Hank. No entanto, seu último ano foi decepcionante. A maioria dos nossos recebedores tinha habilidades de captura ruins, resultando em estatísticas de Hank não atendendo aos requisitos para uma bolsa de estudos de futebol americano universitário, que era sua paixão. No entanto, ele conseguiu garantir uma bolsa de estudos de beisebol para Southern Illinois e se destacou nesse campo. Apesar de saber da influência do meu pai na minha decisão de parar de jogar futebol, Hank nunca me criticou. Eu continuei meus estudos na UA e estava em um caminho promissor para as Olimpíadas até que um acidente bizarro encerrou minha carreira no salto com vara. Durante o aquecimento nas finais da NCAA, minha vara quebrou inesperadamente em duas, um incidente raro. A queda resultou em uma lesão grave no joelho que exigiu 2 anos de terapia intensiva para atingir 90% de recuperação. Quando recuperei minhas habilidades físicas, a oportunidade olímpica já havia passado, mas eu havia obtido meu diploma de bacharel. Além disso, recebi um acordo substancial do fabricante do poste, resultando em $250 mil na minha conta bancária. Caso você esteja curioso, Deb não conseguiu acessar o moinho de Quarter, meu pai insistiu em um acordo pré-nupcial. Conforme eu me estabeleci em Oregon e Hank na SU, nossa conexão começou a enfraquecer. Fiquei ao lado dele como padrinho durante seu casamento com Janice e visitei a casa por último quando Janice deu as boas-vindas ao segundo filho deles. Já fazia mais de 2 anos desde a última vez que vi Hank, mas se ele se ressentia da minha ausência, ele não deixou transparecer.
Em 30 minutos depois de ligar para sua casa, estávamos em seu quintal tomando uma cerveja. Fiquei sabendo da vida de Ant, seu trabalho como bombeiro em Chicago, sua esposa Janice e seus 2 filhos Mark e Ant. Então foi a minha vez. Ant sabia sobre meu divórcio da mãe, mas não tinha detalhes. Ele pareceu menos surpreso do que eu esperava, mas quando mencionei meus problemas de confiança decorrentes da traição de Beck, ele ficou surpreso. Desde que Deb me traiu, tenho lutado para confiar em alguém. Parece que todo mundo está só cuidando de si mesmo. Hank me encarou antes de responder. Isso porque nos últimos 12 anos você esteve cercado pela galera errada. Deixe-me compartilhar uma história que você não conhece. Enquanto você estava namorando Ginny no ensino médio, eu estava secretamente apaixonado por ela. Posso dizer pela sua expressão que você não tinha ideia, e é assim que deve ser. Um amigo não interfere no relacionamento de um amigo, não importa o que aconteça. Lembra daquela viagem para o chalé do meu tio em Door County? Você não conseguiu vir até sábado por causa do trabalho, e nem a garota com quem eu estava saindo na época, Stacy. Ginny e eu fomos até o chalé na sexta-feira de manhã para nos preparar, e você e Stacy deveriam se juntar a nós na sexta-feira à noite. No entanto, seu carro quebrou, e você não chegou até o final da tarde de sábado. Então Ginny e eu nos encontramos sozinhos durante a noite porque recebemos sua ligação dizendo que você está preso em Milwaukee. Estamos bebendo vinho barato, Ginny ainda está usando um de seus biquínis do nosso mergulho no lago, e só para adicionar ao ambiente, a energia acaba na cabana, deixando-nos dependentes da luz de velas. E quanto ao que aconteceu entre Ginny e eu naquela noite? Absolutamente nada. Porque verdadeiros amigos nunca cruzam essa linha. E mesmo se eu não fosse um amigo e tentasse dar em cima de Ginny, você sabe o que teria acontecido? Nada. Porque Ginny era o tipo de namorada que nunca trairia seu parceiro. Você foi para Oregon, deixando para trás as pessoas com quem podia contar para perseguir seu sonho olímpico. Tudo bem. Mas você não deveria ter trocado seus amigos por oportunistas egocêntricos que só pensam em si mesmos. Tenho pena de você, Mark. Levei um momento para digerir as palavras de Ant. Então minha mente se voltou para Ginny. Você tem alguma ideia de onde Ginny está ou o que ela anda fazendo? Não a vejo desde aquele Natal quando voltei para casa durante meu primeiro ano em Oregon. Nós praticamente terminamos naquela semana. Outro romance à distância pelo ralo. Não ajudou que eu tenha prometido Delta e as meninas da Irmandade estivessem prontamente disponíveis. Ginny esteve aqui há alguns meses. Ela é viúva agora com um filho de 5 anos. Uma viúva? O que aconteceu? O marido dela estava em sua última viagem ao Afeganistão. Ele foi baleado. Ela não entrou em detalhes. Mas eu sei que ele recebeu algumas medalhas significativas de bravura. Póstumamente, infelizmente. Ginny está tentando lidar com isso pelo bem do filho deles. Mas você pode ver que ela mal está se segurando. Ela ainda está morando no condado de San Diego, perto da base, e os colegas policiais dele ficam de olho nela. Ela pode gostar de ouvir de você, se quiser o e-mail dela. Ela ainda é atraente? Aconteceu alguma coisa entre vocês dois enquanto ela estava na cidade? Olhei por cima do ombro para garantir que Janice não pudesse nos ouvir, mas a porta de proteção contra tempestades estava fechada. Você não estava prestando atenção, Mark. O que está acontecendo com você? Primeiro, eu nunca trairia Janice. E segundo, Ginny e eu nunca nos envolveríamos. Não é quem somos. Você precisa sair dessa. Só Hank Taylor poderia falar comigo daquele jeito. Naquela noite, enviei um e-mail para Ginny. Ginny, Hank Taylor me deu seu endereço de e-mail. Espero que não tenha problema em entrar em contato. Estarei na área de San Diego neste fim de semana e queria saber se posso levar você e seu filho para almoçar ou jantar na sexta ou no sábado. Só para colocar o papo em dia. Atenciosamente, Mark. Na terça-feira de manhã, recebi uma resposta surpresa agradável. Mark, que bom ouvir de você depois de todos esses anos. O almoço de sexta-feira funciona para mim e meu filho, Kevin. Meu endereço é xxxxx.
Vejo você ao meio-dia, a menos que eu ouça o contrário. Sua amiga, Ginny. Hank começou seu turno na terça-feira, o que significa que ele ficaria no quartel de bombeiros até eu sair da cidade. Apesar disso, ele me convidou para visitar o quartel e jantar com sua equipe. Aceitei me encontrar sentado em uma mesa em meio a um grupo diverso de indivíduos. Negros, brancos, hispânicos, homens e mulheres. É desafiador articular a mistura de emoções que experimentei enquanto estava sentado entre dois colegas bombeiros de Hank. Eles graciosamente responderam às minhas perguntas, provavelmente acostumados com civis se maravilhando com o que viam como rotina. O que ficou claro foi a importância primordial da confiança na execução de seus deveres enquanto lutavam contra um incêndio. Cada bombeiro se aventurou em uma estrutura em chamas sabendo que sua equipe os apoiava, uma necessidade fundamental. Foi talvez naquele momento que comecei a reconhecer a junção onde minha vida saiu do curso. No ensino médio, fiz a transição de esportes de equipe como beisebol e futebol para eventos individuais de atletismo. Enquanto o sucesso do time de atletismo dependia do esforço coletivo, meu desempenho dependia unicamente dos meus próprios esforços. Da mesma forma, minha profissão em vendas refletia esse ethos individualista. Se eu fechava um negócio dependia quase inteiramente das minhas ações. A única exceção a essa trajetória solo desde os meus 15 anos era meu casamento com Deb. Será que meu colapso conjugal pode ser atribuído em parte ao meu egocentrismo ou talvez ao casamento com alguém que compartilhava traços egocêntricos semelhantes? Semper Fidelis. Na quinta-feira, cheguei em San Diego, peguei um carro alugado e fiz o check-in no Coronado. No dia seguinte, dirigi para o norte até a residência de Ginny, uma das 4 unidades em um condomínio quádruplo. Enquanto tocava a campainha, discretamente segurei um buquê de flores, esperando evitar os olhares de um vizinho curioso. Meu coração quase pulou uma batida quando Ginny abriu a porta. Ela parecia ainda mais deslumbrante do que aos 19 anos, adornada com um vibrante vestido de verão azul com um jovem garoto agarrado à sua perna. Mark, é tão bom ver você, ela cumprimentou, me abraçando e dando um beijo na minha bochecha. São para mim, ela perguntou, gesticulando em direção às flores. Embora parecesse uma pergunta óbvia, senti que ela queria que eu dissesse algo, enquanto eu estava ali um tanto atordoado. Sem dizer uma palavra, entreguei o buquê a ela. Obrigada, Mark. Por favor, entre enquanto coloco isso na água, ela disse enquanto me conduzia para dentro. Mark, este é meu filho, Kevin. Kevin, conheço o Sr. Miller, um velho amigo dos meus tempos de escola, antes de eu conhecer seu pai, Ginny apresentou. Kevin estendeu sua pequena mão e disse, olá, Sr. Miller. Finalmente me recompondo, respondi, olá, Kevin, apertando sua mão. Enquanto Ginny arrumava as flores em um vaso, eu examinava o apartamento. Minha atenção foi imediatamente atraída para a bandeira dobrada posicionada no centro da estante. Um lado exibia uma foto de um fuzileiro naval adornado com 2 medalhas, a Purple Heart e a nave Cross. Esse é meu pai, Ginny comentou. Virando para o outro lado da bandeira, observei uma foto com Ginny, seu marido e um jovem Kevin na praia. Nesse momento, Ginny entrou na sala. Ginny, me perdoe se não me expressei bem, mas esta é uma foto deslumbrante. Vocês todos parecem profundamente apaixonados. Você deve sentir falta dele, eu disse. Não precisa se desculpar. É uma coisa gentil de se dizer, e sim, nós estávamos apaixonadamente apaixonados. Eu o conheci na Northwestern. Ele estava no programa Hot enquanto eu fazia jornalismo. Muitos dos meus colegas não conseguiam entender por que eu me apaixonei por um militar, já que eles tinham pouco respeito pelas Forças Armadas. Mas Chunk não era apenas forte e confiante. Ele era confiável, com um coração de ouro. Confiança, essa palavra de novo. Os olhos de Ginny brilharam enquanto ela olhava para a foto. Sentindo a necessidade de quebrar o silêncio, sugeri, você ainda está a fim de almoçar? Sim. Nós deveríamos nos encontrar. Vamos, Kevin. O Sr. Miller está nos levando para o Red Robin. Kevin ficou bem entusiasmado com isso, então, em vez de transferir a cadeirinha para o meu carro alugado, optamos por ir no carro da Ginny.
A conversa ficou mais animada durante a viagem, e quando chegamos ao restaurante, nós três estávamos rindo de uma das piadas bobas de Kevin. O almoço foi delicioso. Apesar das muitas mudanças que Ginny passou desde a última vez que nos encontramos, casamento, maternidade, viuvez, ela continuou a mesma. Gentil, inteligente, divertido e cativante. Em um momento, Ginny perguntou sobre o motivo de eu estar em San Diego. Eu me senti envergonhado, mas decidi ser honesto. Menciono a bronca que recebi tanto da minha mãe quanto do Huck, então a verdade é que vim aqui para me desculpar com você por como as coisas terminaram entre nós naquela época. Você merecia algo melhor e, francamente, ao ouvir sobre seu casamento com Chunk, você se saiu muito melhor. Qual é seu plano agora, voltando para Portland? Meu voo só sai domingo à noite. Acho que vou passar os próximos dias na praia correndo e tentando clarear a cabeça. Tenho muito o que contemplar. Kevin se divertiu colorindo com os lápis de cera fornecidos pelo restaurante para crianças enquanto nós dois nos atualizávamos, mas depois de 2 horas percebemos que o tempo estava passando, então voltamos para a casa de Ginny. Mark, você gostaria de ir a um churrasco na casa do meu amigo amanhã? O quê? E perder um dia sozinho com meus pensamentos? Você está pedindo muito. Ginny riu. Bem, se você reconsiderar e decidir se juntar a nós no churrasco, passe para me pegar às 11 amanhã. Vista-se casualmente, use shorts e uma camisa polo. Ah, e não esqueça de levar cerveja. Garanti a Ginny que estaria lá, dei um beijo em sua bochecha e apertei a mão de Kevin. Enquanto eu dirigia de volta para o meu hotel, memórias do porquê eu adorava Ginny durante nossos anos de ensino médio inundaram minha mente. No dia seguinte, Ginny, Kevin e eu fomos ao piquenique. Ginny estava vestida com shorts brancos cortados e uma camiseta com sutiã. Embora os shorts fossem apropriados para um evento familiar, eles destacavam suas pernas bem torneadas, o top insinuava seu decote, exalando um charme sutil. Ela estilizou seu cabelo loiro em um rabo de cavalo e usava óculos de sol aviador que escondiam seus olhos castanhos. Depois de estacionar o carro, Ginny segurou minha mão enquanto me apresentava às suas amigas. Conforme nos aproximamos de um grupo de homens, todos os quais pareciam ser fuzileiros navais, eu podia sentir o escrutínio deles. Parecia que o piquenique era em parte um teste para determinar se eu era adequado para namorar Ginny. Após as apresentações, Ginny me deixou para garantir que Kevin estivesse acomodado com as outras crianças, ou assim ela alegou. Dirigindo-me ao grupo, eu disse, espero que isso não seja muito clichê, mas obrigado pelo serviço. O capitão John Clayton respondeu em nome do grupo, dizendo, seja clichê ou não, é sempre apreciado. Meu pai serviu no Vietnã, e eu posso ver a alegria em seus olhos sempre que saímos juntos, e eu estou de uniforme, e alguém expressa gratidão. É um contraste gritante com sua recepção após retornar do Vietnã. A conversa então mudou para assuntos mais agradáveis, incluindo o quebra-gelo típico dos esportes. O dia voou. Dividi meu tempo entre conversar com Ginny, passar tempo com os homens e até mesmo me juntar às mulheres na cozinha por 1 hora para trocar dicas de culinária. Conforme o dia chegava ao fim, fui convidado a me juntar aos homens em uma taverna local depois de deixar Ginny em casa. Kevin estava dormindo em sua cadeirinha de carro. Então eu passei no corte? Acredito que sim, mas posso receber uma ligação de Doreen depois que você for para a taverna, e outra ligação amanhã quando os homens se reunirem com suas esposas. Espero que você não se importe muito. Eles são um grupo unido que cuida uns dos outros. Eu sempre estarei conectado a eles por causa de Chunk. Ele e John Clayton eram muito próximos no Afeganistão. Prendi a respiração e decidi expressar a pergunta que estava girando em minha mente. Então, o fato de eu estar sendo examinado significa que você quer continuar me vendo? Sim, Mark. Nós dois mudamos desde o ensino médio, mas ainda há algo em meu coração por você. Se você estiver interessado em continuar me vendo, eu gostaria muito. Eu também gostaria disso, Ginny. Que comece o processo de seleção. Nós rimos e eu relembrei o quanto eu gostava do som da risada dela. Provavelmente vou sair tarde do bar. Podemos combinar de nos encontrar amanhã, supondo que eu passe nos testes?
Ginny riu mais uma vez. Eu costumo ir à missa às 10. Você é bem-vindo para se juntar a mim ou vir depois. Ela olhou nos meus olhos. Quando foi a última vez que você foi à missa, Mark? Além de funerais e casamentos, já faz pelo menos uma década. Eu gradualmente me afastei da igreja quando me mudei para Oregon. Não perdi a fé, apenas parei de frequentar os cultos. Nós paramos na casa dela. Eu cuidadosamente levantei Kevin do assento do carro e o carreguei para a cama. Olhando para trás, vi Ginny parada na porta, sorrindo para nós. Eu andei até ela, a abracei e lhe dei um beijo. Ela devolveu. Vejo você amanhã. Estarei aqui às 9h30. Deseje-me sorte. Entrei no bar e fui recebido por 5 homens, entre eles John Clayton. O que posso lhe servir, Mark? Olhando para as torneiras, respondi, uma pedra seria bom. Rodrigues, uma pedra para o nosso amigo, gritou o barman. Enquanto ele servia minha cerveja, nós 6 nos acomodamos em uma mesa. John, evidentemente o líder, iniciou a conversa. Mark, não estamos tentando dificultar as coisas para você, mas você tem que entender. Nós 3 aqui, incluindo eu e Rod, o barman, devemos nossas vidas a Chunky Turner. Ginny te contou sobre isso? Não, eu notei a cruz azul marinho, então imaginei que fosse algo significativo, mas não queria bisbilhotar, então fiquei quieto. Cumprimentos a você, é um sinal de respeito. Deixe-me contar uma história. Estávamos conduzindo uma patrulha nas montanhas perto do Paquistão quando fomos atacados de repente por cerca de 40 combatentes do Talibã. Chamar um ataque aéreo não era uma opção devido ao risco de desencadear uma avalanche. Recuar também não era viável, pois eles teriam mantido o terreno elevado vantajoso e nos pegado facilmente. Chunk decidiu que os flanquearíamos enquanto ele e Rodrigues mantinham sua posição para atrair o inimigo para mais perto. Levamos 3 horas exaustivas para manobrar por aquele terreno acidentado e ficar atrás do Talibã. Durante essas 3 horas, Chunk e Rod os mantiveram engajados. Conseguimos executar a manobra de flanqueamento com sucesso e, com a vantagem do terreno elevado, conseguimos eliminar a ameaça. No entanto, quando chegamos a Chunk e Rod, ambos estavam feridos. Chunk sofreu 4 ferimentos e ainda estava lutando bravamente, mas ele faleceu em meus braços. Rod estava inconsciente, com ferimentos na cabeça e na perna. Rod agora tem uma perna protética, e é por isso que ele está trabalhando como barman em vez de estar na ativa. Então, é por isso que Ginny é nossa responsabilidade, pelo menos até que outra pessoa se apresente para tirar essa responsabilidade dos nossos ombros, alguém merecedor. Eu entendo, John. Deixe-me responder assim. Pergunte a Ginny se eu já fiz algo desrespeitoso durante os 3 anos em que estivemos juntos. Meu maior erro foi deixá-la ir, mas no final, acabou sendo melhor, porque ela conheceu Chunk e eles tiveram seu filho. Eu não tinha maturidade naquela época para ser um bom marido ou pai. Nunca encostei a mão em uma mulher com raiva, nem mesmo quando encontrei minha primeira esposa com outro homem. Posso não ter coragem de entrar em um tiroteio como você, mas também não sou covarde. Não hesitaria em me levantar e proteger a pessoa que amo do mal. Recentemente percebi que posso ser um pouco egocêntrico, mas estou comprometido em melhorar. Agora que entendi onde estou, posso fazer uma pergunta a todos vocês. Parei para olhar ao redor da mesa. Tenho sua bênção para continuar saindo com Ginny? Alguns podem ver isso como excessivo, buscar permissão para namorar um adulto. No entanto, percebi isso como um gesto de respeito pelo cuidado deles com a viúva de um companheiro. Não foi insincero, mas sou adepto de entender as pessoas, o que me torna um bom comunicador. Além disso, pareceu apropriado perguntar, dados os sorrisos calorosos de John e dos outros. Rod, você poderia nos trazer uma rodada de Knob Creek, por favor? Rodrigues trouxe 7 copos de shot, cada um cheio até a metade com o líquido âmbar. John levantou seu copo para um brinde. Ao capitão Chunky Turner. Rodrigues se juntou a nós enquanto brindávamos e bebíamos. Ficamos ali por mais algumas horas, controlando o ritmo para evitar dirigir sob influência de álcool, discutindo vários tópicos. Em um ponto,
John revelou por que Ginny não estava saindo com ninguém no momento. Ginny e outro fuzileiro estavam ficando sérios no ano passado. O problema era que Ginny não conseguia se comprometer com outro fuzileiro, especialmente depois de perder seu primeiro marido, e Tom sempre sonhou em ser um fuzileiro. Ele disse a Ginny que deixaria os fuzileiros, mas ela o avisou que nunca mais falaria com ele se ele o fizesse. Tom foi transferido para a Legione logo depois. Ginny não teve mais nenhum relacionamento sério com ninguém desde então, até receber seu e-mail. Doreen mencionou que estava bem animada com sua visita naquele dia. Só mantenha isso entre nós. Não vou dizer uma palavra. Obrigado por compartilhar. O dia seguinte marcou o início do meu namoro com Ginny. Acumulei milhas significativas do Alaska Frequent Flyer viajando entre Portland e San Diego, passando um fim de semana assim, um não com Ginny e Kevin. Com os custos crescentes dos quartos de hotel além das passagens aéreas e a relutância de Ginny em levar nosso relacionamento para o próximo nível, John e Doreen gentilmente me ofereceram seu quarto de hóspedes. De volta para casa, fiz um esforço consciente para melhorar minhas habilidades sociais. Até meu chefe notou uma mudança positiva em meu comportamento. Entrei para o time de softball e, em San Diego, Ginny e eu nos juntamos para tênis de duplas nas quadras de base, onde tivemos um desempenho admirável para novos parceiros. Na minha quinta viagem a San Diego, 3 meses depois da minha visita inicial, desembarquei do avião e pulei no carro de Ginny, apenas para notar a ausência de Kevin em sua cadeirinha. Onde está Kevin? Perguntei. Doreen e John estão cuidando dele neste fim de semana. Tenho uma surpresa para você. Espero que goste, Ginny respondeu, afastando-se do meio-fio, indo para o norte na I-5 sem divulgar nosso destino. Ginny permaneceu de boca fechada sobre nossos planos, então passamos o tempo atualizando outros assuntos. Ela mencionou a decepção de Kevin por não me ver até domingo. Ele estava ficando muito apegado a mim. Eu podia sentir a satisfação de Ginny em sua voz. Enquanto dirigíamos, não pude deixar de notar Ginny usando o mesmo vestido azul de verão do nosso primeiro almoço, sem sutiã dessa vez. Dirigimos até o La Jolla Beach and Tennis Resort. Ela sorriu largamente para mim. Acho que está na hora, não é? Em resposta à pergunta dela, eu abri um largo sorriso. Assim que ela estacionou o carro, eu a agarrei e a beijei. Você sabe que eu me apaixonei por você de novo, não sabe, Mark? Bem, graças a Deus, porque eu estava esperando por isso desde aquele primeiro final de semana. Eu te amo, Ginny. Que fim de semana! Ginny e eu pedimos serviço de quarto e ficamos perto a sexta-feira toda a noite. Deixe-me dizer que quando eu desmaiei depois das 2 da manhã, eu tinha um grande sorriso no rosto. Jogamos tênis na tarde de sábado, e na noite de sábado estávamos perto. A manhã de domingo trouxe uma surpresa quando Ginny nos levou para a praia. No final da tarde, voltamos aos penhascos para pegar Kevin e seguimos para a casa dos Claytons. John me cumprimentou calorosamente com um aperto de mão e uma cerveja, e Doreen me abraçou e sorriu. Kevin se aninhou nas minhas pernas e passou a noite inteira comigo. Ele parecia deprimido quando Ginny me viu partir no aeroporto. No caminho para casa, tomei uma decisão. 2 semanas depois, nos encontramos de volta aos Claytons para nossos drinks habituais de sexta-feira à noite. Quando John e eu ficamos sozinhos, confiei nele. Estou planejando propor casamento a Ginny, a menos que você veja algum motivo para que eu não faça isso. Eu ficaria desapontado se você não o visse. Ela está perdidamente apaixonada por você, e não consigo imaginar ninguém mais adequado para ela ou qualquer coisa que pudesse fazê-la mais feliz. Então isso significa que ela vai se mudar para Portland? Se ela disser sim e concordar, estou trabalhando para nos realocar de volta para a área de Chicagoland. Ela sente falta da família e dos irmãos. Isso é fantástico, Mark. Ela mencionou a família dela para Doreen antes. Como você vai abordar isso com Kevin? Vou levá-lo para almoçar amanhã para falar sobre isso. Mantenha os dedos cruzados por mim. Você pode se surpreender com a reação dele. Aquele garoto realmente gosta de você. No dia seguinte, Ginny me lançou um olhar estranho quando mencionei que Kevin e eu tínhamos algumas tarefas para fazer juntos.
No entanto, consegui ignorar isso como se fosse simplesmente passar um tempo nos unindo como rapazes. Fomos direto para o Red Robin e encontramos uma mesa. Enquanto dividíamos 2 milkshakes, fiz a pergunta. Kevin, o que você acha se eu pedisse sua mãe em casamento? Tudo bem? Prendi a respiração, esperando sua resposta. Isso seria ótimo, Sr. Miller. Minha mãe realmente gosta de você. E você, Kevin, acha que está tudo bem eu morar com sua mãe e você? Sim. Isso significa que você será meu pai? Mais ou menos. Eu nunca poderia substituir seu pai verdadeiro. Como você costumava chamá-lo? Eu o chamava de pai. Bem, se sua mãe e eu nos casarmos, que tal você me chamar de Pop? Isso funcionaria para você? O rosto de Kevin se iluminou com um sorriso doce quando ele respondeu. Claro. Então voltamos para a casa dele. 2 aprovações já foram, falta uma. Suspeitei que Kevin não conseguiria manter nossa conversa confidencial. Assim que entramos, eu tinha o anel pronto enquanto Kevin carregava um buquê de rosas vermelhas. O sorriso de Ginny se alargou ao ver as rosas, mas a confusão cruzou seu rosto quando me ajoelhei. Ginny, você quer se casar comigo? Não foi a proposta mais criativa, mas passou a mensagem. Ginny caiu de joelhos e me abraçou com força. Sim, Mark, eu te amo. Era tudo o que eu precisava ouvir. Kevin se juntou ao abraço. Infelizmente, ele esqueceu de colocar as rosas primeiro, e os espinhos delas arranharam meu pescoço. Felizmente, essa foi provavelmente a pior coisa que aconteceu durante nossos anos juntos. Vou ser conciso. Minha vida com Ginny é cheia de bênçãos. Nós nos casamos 3 meses depois do meu pedido de casamento. Consegui um emprego fantástico em vendas em uma startup ao norte de Chicago, o que nos mantém próximos de nossas famílias e velhos amigos. Kevin agora tem um irmão e uma irmã, e todos eles me chamam carinhosamente de Pop, assim como Kevin faz. Apesar de ter 3 filhos, Ginny ainda está deslumbrante. Ainda gostamos de jogar tênis em duplas, e entre nós até pegamos vôlei. Sempre que visitamos os Claytons, fazemos questão de assistir a uma partida no Blacks Beach. Em maio passado, nos encontramos com os Claytons em Washington, DC fizemos as coisas turísticas de sempre, e no Memorial Day, prestamos nossas homenagens no Schucks Graveside em Arlington. Já fazia uma década desde que o Capitão Turner foi tirado de sua família, e era um dia solene. Fiquei grata por ter John e Doreen lá para apoiar Kevin, Ginny e eu. Demorou um pouco para os sorrisos retornarem, e mesmo depois, houve momentos de tristeza. Mas honrar aqueles que arriscam tudo de bom grado em serviço, seja no exército, na polícia ou no corpo de bombeiros, parecia a coisa certa a fazer. Depois que voltamos para casa, levou algum tempo, mas a vida retomou seu ritmo normal, embora com as medalhas de bandeira e a foto do capitão Charles Turner em nossa estante. Estou profundamente honrado que Ginny e Kevin tenham me acolhido em suas vidas depois de terem um homem tão corajoso como marido e pai. Para mim, estou feliz por ter me tornado receptivo à compreensão da verdadeira essência da confiança. Até mesmo Hank parou com suas ameaças de me chutar. No entanto, ele ainda expressa aborrecimento sempre que falho em acertar o homem de corte em nossas partidas da Liga de Softball. Minha justificativa? Estou cativado pela adorável loira com 3 crianças entusiasmadas nas arquibancadas. A vida está me tratando bem.